dia, querido irmão, a graça e a paz de Cristo Jesus, a você, amada Igreja Batista Vida Nova, a você também, meu querido amigo, querida amiga, meu irmão em Cristo, o meu desejo de que tenhamos aqui, hoje, segunda-feira, o início de uma longa semana juntos, pensando a respeito do que a Palavra de Deus nos ensina e como nós podemos ser transformados por ela. Eu queria nessa semana propor uma reflexão sobre os inimigos da santidade. Como eu e você confessamos a Cristo como nosso Salvador e como a palavra de Deus nos revela que o desejo de Deus é que sejamos santos como Ele é santo, então temos que ter uma preocupação, um cuidado redobrado com aquilo que pode ameaçar a nossa santidade e o nosso relacionamento com Deus. À luz da palavra de Deus, existe um grande inimigo, e esse inimigo chama-se pecado. E o pecado é o maior inimigo para qualquer vida santa. E esse pecado, ele se apresenta de diferentes formas, com várias fisionomias e roupagens. Você conhece, por exemplo, o pecado da fofoca, da ira, dentre tantos outros atos de iniquidade, atos de desobediência a Deus. Pois bem, nosso desejo, a nossa proposta ao longo dessa semana é analisar, ainda que de forma breve, alguns pecados que são recorrentes na vida de muitas famílias e que não é mexido, não é tocado, não é trabalhado ou confrontado. E nesse sentido, eu quero convidar você comigo hoje a olhar comigo para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, dos versos 19 a 21, uma passagem que aqui já é muito conhecida na nossa igreja, que descreve as obras da carne, vai pontuar e ilustrar diferentes expressões do pecado. E nesse sentido, acompanhe comigo a leitura do que Paulo nos ensina. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos deuses os que tais coisas praticam. Duas questões que eu quero apresentar para você nessa passagem, na manhã de hoje. Em primeiro lugar, a proposta e a intenção do apóstolo Paulo não é elencar um rol que esgote todas as expressões possíveis do pecado humano. O que Paulo está fazendo é ilustrando, exemplificando, especialmente pensando no contexto de Gálatas, dos Galácios lá do primeiro século, alguns pecados que talvez fosse comum e recorrente naquela comunidade. Tanto é que no final aqui do versículo 21, ele fala assim, que coisas semelhantes a estas também são pecados, deixando em aberto outros tipos de atos que Deus reprova. Segundo item importante é que Paulo fala que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Não quer dizer aqui, a você que me acompanha, que Paulo está dizendo que, por exemplo, quem comete algum ato de impureza perdeu a salvação. Ou, por exemplo, quem comete algum ato de inveja perdeu a salvação. Quem é glutão, ou seja, aquele que come muito, mais do que o necessário, ele perde a salvação. Não tem nada a ver com isso. O que Paulo está dizendo aqui para nós é que essas coisas são próprias de ímpios. São os ímpios que não herdarão o reino dos céus. E eles são aqueles que tais coisas praticam de forma natural e espontânea, conforme a própria corrupção
do seu coração. De tal maneira que eu quero concluir aqui a nossa meditação de hoje, chamando a sua atenção para o maior veneno que pode nos alcançar. E esse veneno chama-se pecado. Seja ele qual for a expressão. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Paulo coloca todas as expressões de pecado no mesmo patamar, no mesmo nível. Tanto o adultério quanto a glutonaria. Tanto a feitiçaria e idolatria, quanto, por exemplo, a inveja. Perceba, não há uma gradação, uma distinção. Todos são atos pecaminosos. Naturalmente, as consequências são distintas, mas são todos eles considerados por Deus atos reprováveis. De forma que eu quero convidar você, nessa manhã de segunda-feira, a se preocupar com o seu coração, com a sua conduta, com o seu testemunho, para que o pecado na vida de um cristão como a minha, como a sua, seja apenas um acidente e não uma característica, uma marca do nosso viver diário. Que Deus abençoe o seu dia e que você não seja encontrado por Deus como alguém que pratica as obras da carne, sim o fruto do Espírito.